Então, iniciando, o que eu fiz do ponto de vista estratégico, lindões, lindonas, foi separar as verminoses por grupos. Então, a gente vai discutir primeiro as verminoses associadas aos plateumintos, né? O slide anterior exatamente deu um índice para a gente disso, para que depois a gente converse sobre as verminoses associadas aos nematóides, que são um número maior de doenças, tá bom? Então, dando sequência, olha só. Esquistossomose, que também é chamada de barriga d'água, tem como agente etiológico um verme do grupo dos plateumintos, conhecido como Schistosoma mansoni. Esse verme também é chamado de esquistossomo, tá? É o nome comum dele, apesar que esquistossomo não tem nada de comum, né? Essa criatura é uma criatura dioica, tem sexos separados, apresenta dimorfismo sexual. Então, o macho tem uma morfologia diferente da fêmea. Nessa primeira slide que eu coloquei só as informações gerais, slides à frente a gente vai vendo as imagens da criatura. Esse aqui é o hospedeiro intermediário dessa criatura. Então, ele é um caramujo aquático. Ele é do grupo dos moluscos, do filo dos moluscos dentro do reino animal, da família, dentro dos moluscos, da família dos planorbídeos, e é de um gênero que chama Bionfilaria. Antecipando a nossa discussão, quando a gente chega lá nos moluscos, meus amores, a gente conversa sobre um monte de criaturas. Umas criaturas que são chamadas de bivalves, que são os carinhas que têm conchas, por exemplo. Uns carinhas são chamados de monoplacofora, que é os carinhas que têm somente uma concha, por exemplo. Tem uns carinhas chamados de poliplacofora, que eles têm várias conchas segmentadas unidas entre si. Você tem os cefalópodes, que são os polvos, por exemplo, e tá faltando uma galinha, que são os gastrópodes, tá bom? Então, dentro do filo dos moluscos, os caramujos, lesmas, caracóis estão dentro de uma classe que é a classe dos gastrópodes. A família é planorbídeo e o gênero é Bionfilaria. Aí tem algumas espécies, das quais a Bionfilaria glabrata é a mais comum aqui no Brasil. Meus amores, essa doença ela é uma doença considerada endêmica por um motivo bastante simples. Ela é específica de uma região, porque você só tem a verminose onde você tem o caramujo. Tá? Você precisa do humano e do caramujo para que o ciclo do verme se complete. Então, já estou te dizendo que ele é só um verme digenético ou heterogênico. Beleza? A mesma ideia. Aí, a criatura tem vários estágios corporais. Ela tem o estágio corporal de miracídio, de esporocisto e de cercárias. A gente vai ver cada um deles com figura, formato e de a qual hospedeiro, se os humanos ou os caramujos, cada um desses estágios aqui está associado. Os locais em que esses caramujos existem, queridos, são comumente chamados de lagoas de coceira, porque quando as larvas, que são as cercárias, penetram na nossa pele, quando a gente está em contato com a água onde tem contaminação por essas larvas, é bem comum que depois, meia hora, uma hora depois, algumas horas depois, a gente sinta a pele coçando. Essas larvas têm tamanhos que variam, mas são abaixo de milímetro, então você não vai perceber, oh meu Deus, uma larva entrou. Tirei, sabe? Você não percebe a penetração das larvas na pele. Como eu disse para vocês, esquistossomo ou esquistossomose, que é o esquistossomo, nome comum do verme. Esquistossomose, nome da doença. Ela também pode ser chamada de barriga d'água. E esse termo está associado à ideia de que o verme, quando se desloca pelos tecidos, especialmente pelos tecidos abdominais, provoca ruptura de vasos e ele vai provocar edema, ele vai provocar extravasamento de líquido, especialmente plasma, tá? E também líquido linfático, para dentro da cavidade abdominal. Então ela fica inchada, estufada, tá bom? Por isso, barriga d'água, é essa ideia. E é um dos exemplos de vermes que vai fazer o que a gente chama de migração por sistemas. A ideia de migração por sistemas, queridos, são os vermes que ao longo da trajetória do seu ciclo vão passar por sistemas respiratório, cardiovascular, eventualmente também digestório. É mais comum que esses vermes se alojem, depois de migrar pelo organismo, em órgãos do sistema digestório. Porque nós estamos pensando na ideia, queridos, que esses vermes eles vão extrair dos seus hospedeiros ou dos seus hospedeiros nutrientes. E aí, o nosso principal sistema associado a essa questão de processamento de nutrientes é exatamente o sistema digestório, tá bom? Eu uso uma estratégia mental
para poder guardar quais são os vermes que fazem essa migração por sistemas. Nós não vimos todos eles, mas eu já vou te adiantar. Eu uso uma sigla NASA, saca? NASA, migração por sistemas. Você vai ter o N de Necatro americanos, o A de Ancylostoma duodenale, o S de Schistosoma mansoni e o outro A de Ascaris lumbricoides, tá? Do ponto de vista de relevância para os vestibulares, são os vermes que fazem migração por sistemas, mas eu vou falar sobre essa sigla de novo mais para frente para poder reforçar essa ideia, ok? Então, aquelas eram os quadrinhos com as principais informações, aqui a gente faz a análise do ciclo. Como eu comentei com vocês anteriormente, meus amores, como é um ciclo, eu estou pensando em situações que se repetem. Ciclo de Krebs, ciclo de Calvin-Benson, por exemplo, são informações que são repetitivas. Ciclo biogeoquímicos são informações repetitivas. Ciclos biogeoquímicos, né? São informações repetitivas. Tanto faz por onde você começar se você terminar no mesmo ponto. Por uma questão didática e para facilitar o meu estudo, eu comentei na aula anterior de estratégia de estudo que eu começo pelo humano que era saudável e se infectou. Como que se dá a infecção de um humano? Por contato direto com água contaminado por uma larva desse parasita chamado de cercária. Cercária é o nome de um estágio morfológico que o verme assume. É um estágio larval que acabou de deixar o caramujo. Então eu vou pegar por enquanto só aqui, ó, vou chegar no caramujo ainda. Essas cercárias vão penetrar a pele humana. Aqui ele está dando como exemplo o pé, mas pode ser qualquer uma delas, queridos. Qualquer uma das áreas da pele humana, tá bom? Eu escrevi ali no slide anterior lagoa de coceira, porque é bem comum nos locais em que essa doença se manifesta, populações ribeirinhas, populações que usam o rio para obter alimento, molhar hortaliças, conseguir água, usar como meio de transporte, até como meio de lazer, chamar essas regiões, né, de lagoas de coceira. E é bem comum também, eu vi uma vez só, mas a prefeitura colocar uma placa de alerta indicando a presença do caramujo. Beleza? Queridos, essa larva, então, ela entra na corrente sanguínea, ela vai migrar ao longo dos tecidos humanos, queridos, e é bem comum que ela migre para órgãos, por exemplo, como os pulmões. Ali, uma quantidade maior de oxigenação vai fazer com que essa criatura se desenvolva num verme um pouco maior, e aí ele continua o processo de migração, vindo se estabelecer em órgãos como o intestino, mas ele pode se estabelecer também no fígado, tá? Pode se estabelecer em outros órgãos. O intestino é só o mais comum deles, o intestino delgado. Nas regiões, especialmente nas regiões de absorção do intestino delgado. Então, pós-duodeno, tá bom? Lógico que eu estou falando mais comum, eu não estou falando exclusivamente. Como eu comentei com vocês, esse verme é um verme dioico, então você tem sexos separados. O macho é esse grandinho aqui, ó, e a fêmea mora numa cavidade no corpo do macho que chama canal ginecóforo. Aí eles, quando se associam, passam a viver juntos e aí eu vou tendo reprodução entre essa galera. A reprodução sexuada acontece no corpo dos humanos, que vai depositar os ovos a partir das fezes. Aí, nota que na nossa aula de estratégia, de estudo, eu conversei com vocês o seguinte: você vai pensar na ideia de que, queridos, condições boas de saneamento básico e higiene pessoal, via de regra, são as melhores alternativas que a gente tem para poder combater verminoses. Se esse cara contaminado, cara, defeca num vaso e dá descarga, e essa região que ele mora tem esgoto tratado, encanado, por exemplo, cara, a contaminação fica mantida nele. Agora, se eventualmente, cara, esse cara aqui vai ali para uma borda de um rio, por exemplo, eu tô pescando, enfim, algumas questões são até culturais, tá? Nesse sentido, e aí defeca num lugar em que as fezes possam ser levadas para dentro d'água, pela chuva, por exemplo, por uma cheia de rio que depois abaixou de novo, aí esses ovinhos aqui, queridos, vão eclodir e dando origem a uma forma larval dessa criatura que é o miracídio. Eu quero fazer um destaque para o formato desses ovos, queridos, que esse ovo, cara, ele tem uma espículazinha aqui assim, ó, ele tem um espinhozinho. Eu vou mostrar uma foto um pouquinho maior. E essa espículazinha, à medida que esses ovos vão percorrendo o intestino grosso, algumas vezes essa espículazinha, queridos, vai provocando microfissuras na parede do intestino grosso, o que provoca um dos principais sintomas dessa verminose, lógico, além da barriga d'água, que é o principal, que é a questão de sair fezes.
sangue nas fezes, beleza? Esse sangue ele é produzido exatamente por essa garrinha aqui no ovo. Meus amores, os miracídios, se encontrarem esse caramujo, né, desse grupo, ele entra dentro da pele do caramujo e aí lá dentro ele vai fazer uma reprodução sexuada. Cada miracídio forma dentro dele vários esporocistos. Cada esporocisto desse vai dar origem a cercárias. E aí o ciclo vai começar novamente, tá bom? Então a gente vai ter a ideia do seguinte, olha só. Cercária é o nome da forma que entra no humano. Ela é uma forma jovem que vai dar origem ao verme adulto, onde acontece a reprodução sexuada, ou seja, o homem, o humano, o Homo sapiens, é o hospedeiro definitivo desse distúrbio, dessa doença. Quando o homem vai liberar, o humano vai liberar esses ovos, desses ovos vai eclodir uma forma ciliadinha que é chamada de miracídio, e os miracídios entram no corpo dos hospedeiros intermediários, que são os caramujos. Lá dentro dos caramujos, esses miracídios sofrem reprodução assexuada. Vão formar por esporulação. E aí eles vão formar os esporocistos. Assim sendo, o caramujo, né, o Planorbídeo, se você preferir o gênero dele, Bionfilaria, é o hospedeiro intermediário, enquanto o humano é o hospedeiro definitivo. Beleza? Reprodução sexuada, hospedeiro definitivo. Reprodução assexuada, hospedeiro intermediário. Eu fiquei com a sensação que eu falei humano, hospedeiro intermediário. Vocês acompanharam isso também? Eu vejo o vídeo depois gravado, mas eu fiquei com a sensação de que eu falei humano, hospedeiro intermediário. O humano é o hospedeiro definitivo, porque é onde acontece a reprodução sexuada. Hospedeiro intermediário, onde acontece a fase assexuada. Beleza? Qualquer coisa você manda dúvida no chat, vou dar prosseguimento. Aí aqui, ó, aqui eu tenho fotografias mesmo da criatura. Isso aqui é microscópio óptico, isso aqui é microscópio eletrônico de varredura. Esse aqui é o casal de verme adulto, tá? O macho com a fêmea morando aqui no seu canal ginecóforo. Eles vão produzir esses ovos, ó a espículazinha dele que provoca sangue saindo nas fezes. Esse ovo, quando eclode já em ambiente aquático, vai liberar os miracídios, ó, todos ciliados, e esses miracídios vão formar dentro deles os esporocistos, dos quais lá de dentro vão eclodir as cercárias, que é essa larvinha com essa caudinha bífida, partida em 2. Tá um outro esquema didático aí, como é mais comum de aparecer, se cair essa doença nos seus vestibulares, não vai aparecer colorido, né? Vai aparecer em preto e branco. Então eu tô colocando aqui, ó, característica que eu uso para identificar a cercária, caudinha bífida. O verme adulto, fêmea e macho, o local de instalação final do verme, o ovinho contendo a espícula e aqui o miracídio, que é quem parasita o corpo do caramujo. Beleza? Filhotitos, olha só. Para aqueles alunos que, beleza, com uma imagem eu já consigo identificar o que está acontecendo, eu deixei as imagens anteriores do ciclo. Para os alunos que não, eu preciso ter uma noção de coisas escritas para eu poder associar. Aí eu peguei essa outra informação aqui e eu gostei desse slide aqui, queridos. Eu gostei, essa imagem não é minha, né? Eu capturei ela na internet e coloquei na minha compilação de dados sobre a esquistossomose, mas eu gostei dela porque ela diferencia a fase aquática do ciclo. Você consegue diferenciar por esse trechinho aqui, ó, da fase humana do ciclo, beleza? Eu quero te lembrar o seguinte, como eu comentei contigo, os vermes, as cercárias, uma vez no organismo, elas vão migrar por vários tecidos, beleza? E eles podem ser eliminados tanto nas fezes como também na urina. Olha só, vamos lá. Esse termo aqui você não precisa preocupar com ele. Fiz uma varredura no Google procurando por questões vestibulares associados, zero, não preocupa. Deixa eu ver se tem mais algum termo aqui que é importante. Miracídio a gente discutiu. Esporocisto também. Licença. Quem de vocês bocejou? Aí, meus amores, tá, então esse é o ciclo da esquistossomose, tá bom?
eu vou ter duas fases, e aí vamos aprender a diferenciar isso aqui. Ó. O que eu estou chamando de fase aguda, normalmente é o início da infecção e está relacionado às primeiras respostas do sistema imune, aos primeiros sintomas. O que eu estou chamando de crônico é à medida que a doença permanece e avança no organismo. Então, assim, ó, você pode pensar isso para outras doenças também. AIDS, eu tenho fase aguda e eu tenho fase crônica também, tá bom? Urticariforme, eu coloquei essa palavra, queridos, porque eu vi isso numa questão de vestibular. Rapidito. Eu vi isso numa questão de vestibular, e aí, esse lugar em que eu vi essa questão, meus amores, usou esse termo aqui, ó. Urticária é coceira. Paladino, por que você não escreveu coceira? Porque se você vê o nome coceira, você sabe o que é. Agora, se você vê o termo urticariforme, o Paladino falou que você quer coceira. Beleza? Como eu disse para vocês, febre extremamente comum em qualquer tipo de infecção, é dor de cabeça, calafrio, suor. Vocês vão perceber, meus amores, que algumas desses sintomas aqui, ó, são extremamente repetitivos. São extremamente comuns nas verminoses. Então, eles não servem para poder, para o médico, por exemplo, identificar qual que é a verminose que a criatura tem. Então, assim, ó, eu tô com falta de apetite, fraqueza e febre. Mano, isso é sintoma de, tipo, praticamente todas as verminoses. Agora, por exemplo, essa coceira na pele. Só que, amores, olha só, como acontece na fase aguda, por que a coceira está presente na fase aguda? Porque é exatamente aquele período em que as larvas estão se deslocando pelo tecido, né, epitelial e enfim, pela pele, né, pelo órgão pele, e entrando. Na fase crônica, querido, você não vai ter coceira na pele, beleza? Aí na fase crônica, de novo, granuloma tecidual inflamatório. Amores, os ovos dessas criaturas espalhados ao longo dos nossos tecidos, porque intestino não é o único, vão sofrer ataques do sistema imunológico e vão desencadear processos inflamatórios. É comum também que o sistema imunológico calcifique esses ovos. E aí, se você tem um órgão tipo o fígado, que tem muitos ovos, essa calcificação espalhada pelo fígado pode levar a mau funcionamento dos órgãos, tá bom? Então, Paladino, como é que eu vou decorar aqui? Ó, diarreia e prisão de ventre? É porque isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que provocam diarreia, tem pessoas que a presença dos vermes faz com que você tenha constrição e nessa constrição do intestino grosso você tem constipação e aí dificuldade de evacuar, tá bom? Como eu disse, ó, esse endurecimento do fígado está relacionado a essas calcificações. Amores, eu de verdade não acho que vale a pena você decorar toda essa lista. Eu estou colocando ela aqui para a gente poder discutir os desdobramentos que a doença pode ter, tá bom? O que eu já vi ser perguntado em vestibulares? Essa questão da coceira da pele, a formação de edema e a questão ligada à calcificação dos ovinhos, tá bom? Ligadas à parte de resposta do sistema imune. WIP! Terminou a esquistossomose. Se você parar para poder observar, você vai ver que a gente seguiu o roteiro que eu deixei no quadro, não é esse aqui é de outra aula, mas vai ver que a gente seguiu o roteiro que eu deixei no quadro da aula de como que estuda verminoses. Beleza? Professor, Tô ouvindo? tem uma planta que se chama urtiga e quando você entra em contato com ela, começa a coçar. Esse nome urticariforme vem dessa planta ou é ao contrário? Não sei te dizer, mas os dois radicais indicam coceira. É porque assim, Ok. eu não sei a origem etimológica, não é que eu não sei a origem etimológica. Eu não sei qual dos dois foi batizado primeiro, o sintoma ou o nome da planta. Mas esse radical é dessa ideia de coceira, tá bom? Tanto que a planta desencadeia o mesmo fenômeno. Boa associação. Tudo bem. Nicole, Obrigada. esse esquema que você fez, eu acho ele um dos esquemas mais interessantes de estudo possíveis. Porque você vai fazendo associações, e como eu disse para vocês, que se você vai criando associações, isso diminui a quantidade de informação que você precisa memorizar, porque você decora informação por associação. Ah, então é urtiga ali, urticária aqui, então essa é coceira. Tá? Você não tem que decorar urticária duas vezes, né? Amores, vamos lá para a teníase. A teníase é um dos distúrbios, né, provocados pelo esse verme, que é a Taenia solium, Taenia saginata. Esse termo está escrito errado nesses dois lugares que eu peguei. Identifica para mim, por favor, qual que é o erro nesses termos que estão escritos aí no nome das criaturas.
Manda no chat, libera o microfone. Eu acabei de perceber que essas duas informações... É porque a fonte da letra tá errada? Ele parece para mim itálico, mas tem um erro, tem um erro grotesco, forte. Deixa eu abrir o bate-papo aqui que alguém mandou. Vem, bate-papo, vem. Tem duas letras maiúsculas. Isso! E também esse circunflexo aqui. Então, amores, eu vou partir do pressuposto que quem escreveu isso aqui não estava tentando escrever o nome científico da tênia. Porque tem esse acento aqui, colocou os dois com letra maiúscula. Aí, então, eu vou partir do pressuposto que aqui... Porque o nome dela em latim é Taenia, tá bom? Aí, mas isso tá escrito certinho no slide de vermes em geral, tá bom? Tênia solo e tênia saginata. Amores, algumas dúvidas e algumas ideias para poder identificar isso aqui. Manos, eu não sei se é ligado nisso, eu não sou muito, mas eu sou curioso dessa área. Você se lembra como que é o símbolo do signo de Sagitário? Você lembra como que é o signo de Sagitário? É um centauro segurando um arco, né? Você lembra disso? Tá bom. Aí uma dessas tênias é de porco, outra dessas tênias é de vaca. Cara, é um atalho muito besta, mas que eu usei para nunca mais esquecer. Tranquilo? Olha só, o que eu associei? Que o formato do corpo lá do Sagitário, que é um centauro, que é metade homem e metade cavalo, parece mais com a vaca, com um bovino, do que com um porco. Aí eu fiz a associação de Sagitário com Saginata, e aí eu nunca mais esqueci isso. Beleza? Como eu disse para vocês, cara, atalhos são mentais, macetes, são muito individuais de cada um. Esse aqui funcionou para mim, que é uma beleza. Outra coisa que eu fiz para poder memorizar que a tênia solium é a tênia do porco, meus amores, foi pensar na ideia do seguinte: todas as vezes que eu representava a tênia solium, que eu desenhava a tênia solium, sabe aquele esquema de quando a gente vai representar o porquinho, mano, a gente pegar e fazer assim, ó, tá aqui o corpinho do porco. Vou fazer bem basicão, tá bom? A gente pega e faz isso aqui, ó, o rabinho assim. Já viu o porquinho sendo representado desse jeito, né? Mano, todas as vezes que eu vou lá e representar a tênia, aí eu lembro da ideia que ela tem as ventosas e eu vou e desenho vários rabinhos de porco na tênia solium. E aí, repetindo esse desenho, queridos, eu associei que é o seguinte: ambas têm ventosas, mas que os ganchos, como eu desenhava o gancho com o formato do rabinho de porco, foi o atalho que eu utilizei para poder associar que essa tênia que é a do porco, a solium, enquanto a tênia saginata é a da vaca. Tem um outro macete. Fuip. Essa aqui é a tênia da vaca, enquanto essa aqui é a tênia do porco. Sacou? Pelas primeiras vogais. É besta, né? Mas funciona, cara. Funciona com uma beleza. Deixa eu limpar aqui. Dando sequência. Queridos, esse verme aqui é um vermezinho também do grupo dos plateumintos. É um verme de fita. Ele tem estrobilização do corpo, que é a ideia de que ele tem vários segmentos. Tem a cabeça, que é o escólex, e depois os proglótides, que são cada um desses segmentos aqui. Alguns órgãos, como por exemplo os órgãos do sistema reprodutor, se repetem ao longo desses órgãos aqui, ó, dos proglótides. Então, cada proglótide desse aqui tem ovários e testículos também. Tem gônadas masculinas e femininas. Isso significa que essa criatura é uma criatura monóica, que ela é hermafrodita, beleza? Os dois sexos estão presentes num organismo só, mono, tranquilo? Aí tá aqui um proglótide dele, tranquilo? Que é cada um desses segmentos corporais aqui. Esses proglótides vão se autofecundando, então ele é uma criatura capaz de fazer autofecundação e ele tem uma tendência a crescer. Então, olha o tamanho que o proglótide é aqui na região do pescoço, que seria tipo o pescoço da criatura, e mais adiante no corpo do organismo, tanto que ele é mais estirado, cheio de ovos. Queridos, essas criaturas podem atingir tamanhos de metros, assim, ó, 9, 8, 10 metros. Aí você pensa, velho, mas como é que isso aqui caberia em mim? É porque ele é achatadinho. Então, o seguinte, olha o tamanho dele em relação ao tamanho da mão humana. Daria muito bem que você tem uma fitinha de 10 metros dessa aí, queridos, que ela fica sanfonada assim, ó. E aí consegue caber dentro
intestino humano, beleza? Aí... Professor, Oi. essa do porco e a da vaca, as ações dela no organismo são diferentes? Não, serve assim, em termos de verme, de sintomatologia geral, só é a mesma sintomatologia, a gente utiliza simplesmente para identificar qual que é o hospedeiro intermediário de cada uma delas. Tá certo. Existe uma outra pergunta aqui no chat, e sim, o que você vai utilizar para poder diferenciá-las é exatamente o Scolex, que é a cabeça. Olha só o próximo slide, o tanto que quem mandou a pergunta está conectado comigo. Pera, cadê, moço? Ah, beleza, não é nesse slide. Volta. Meu Deus, eu dei muito spoiler. No slide de vermes, quando eu falo sobre as tênias, né, que é do grupo Cestoda, você tem o grupo Tubelária, que é onde estão as planárias. Você tem o grupo Trematoda, que é onde está o esquistossomo, e tem o grupo Cestoda, que é onde está as tênias. Aí, lá no slide de vermes gerais, eu coloquei várias fotos de tênis diferentes com Scolex, com ventosas de formatos diferentes, tá bom? Para o ensino médio brasileiro, você só vai precisar diferenciar a saginata da sólida, ok? Beleza. Aí, amores, está aqui o ciclo da doença. Como eu te disse, eu vou pegar um humano saudável, como que ele se contaminou? Amores, esse humano saudável, ele se contaminou ingerindo carne de porco ou de vaca, mal cozida ou mal passada, de uma criatura que estava contaminada, e essa contaminação, você vai ter aqui uma larvinha, essa larvinha vai dar origem a uns cisticercos, que é a larva com uma proteção em volta dela. Aí, queridos, quando essa carne for comida mal cozida, mal passada, enfim, ou, por exemplo, queridos, vou pensar assim, ó, não, eu fritei direitinho, só que a carne era muito espessa, muito grossa. Aí ela ficou com aquela camada mais externa, bem passada, mas o miolo meio cru, por exemplo. Se houverem esses vermes, o calor não é suficiente para poder chegar no interior da carne mais grossa e matar os vermes. Aí ele pode fazer com que os vermes não vivos, uma vez que a gente ingira, nem sei se existe esse verbo conjugado desse jeito, uma vez que a gente coma essa carne, a gente vai fazer a ingestão dos cisticercos. Esses cisticercos no nosso organismo, queridos, vão eclodir e aí vão dar origem ao Scolex com o proglótide da criatura, e essa criatura ela também é chamada de solitária. Por um motivo simples, meus amores, uma vez que uma delas começa a se desenvolver, é bem comum que ela produza substâncias que inibam o desenvolvimento de outras tênis no local. Tá? Por isso é que ela é também chamada de solitária. Quero fazer um crossover aqui com relações ecológicas. A gente chama isso aqui de amensalismo, tá bom? Quando você tem uma criatura que produz uma substância química que inibe o desenvolvimento, o crescimento, ou até pode levar à morte de outras criaturas que poderia ser um possível competidor dele. Aí, essa criatura no nosso intestino vai chegar na forma adulta e vai fazer o seu estágio de reprodução sexuada. Uma vez no nosso organismo, queridos, fez essa reprodução sexuada, cada um dos proglótides, que são aqueles segmentos abdominais contendo ovos, vão ser liberados pelo intestino grosso nas nossas fezes. Aí, esses proglótides, né, mais uma vez, se há condições de saneamento básico e higiene pessoal, a pessoa vai no vaso, licença, caga no vaso, deu descarga, terminou, limpou as mãos, lavou as mãos, a contaminação ficaria mantida com uma pessoa só. Mas verminoses frequentemente têm outras formas de contaminação para outras. Não é outras formas de contaminação. Tem alastramento para outros hospedeiros, exatamente porque, como eu comentei com vocês, você tem péssimas condições em alguns locais de saneamento básico e de higiene pessoal. Uma vaca ou um porco que ingerir água contaminada ou ingerir comida, capim, por exemplo, que foi regado com água contaminada, vai ingerir também, então, os nossos ovos, os ovos que estavam dentro desse proglótide, e aí lá dentro vai acontecer a liberação do ovo, formaçãozinha da larva que é chamada de oncosfera, essa larva que é uma larva específica
desse grupo de criaturas, tá? Então esse nome é um nome importante guardado desse ciclo, tanto cisticerco quanto oncosfera, da mesma forma que lá na esquistossoma a gente guardou os nomes miracídio e cercária, tá bom? Dando sequência mais uma vez à formação dos cisticercos e recomeçando o ciclo outra vez, beleza? Aí aqui nós somos hospedeiro definitivo e o porco ou a vaca é o hospedeiro intermediário se a gente ingerir os cisticercos, que significa que nós estamos comendo a carne do hospedeiro intermediário contendo os cisticercos. Aí, quando isso acontece, no nosso intestino vai se desenvolver a tênia adulta e aí o nome dessa doença é chamada de teníase. Beleza? Amores, existe Professor, Oi. tem algum motivo para Solion ter os ganchinhos em específico? Não, é uma variação anatômica que pode ter sido selecionada por seleção natural, mas não existe um motivo com explicação humana de por que uma tem e uma outra não. Tá bom? Aí a ideia é a seguinte, ó. Tá vaguado já, eco. A ideia aqui é o seguinte, queridos. A tênia solium, e a gente faz essa associação somente a solium, pode desenvolver nos humanos, queridos, uma outra variedade de doença que é chamada de cisticercose. Eu vou voltar aqui, ó. O cisticerco, ele se formou na musculatura do hospedeiro intermediário. E esse hospedeiro intermediário, o que fez com que desse a formação de cisticercos no corpo dele, foi esse hospedeiro intermediário ingerir o quê? Ovos, beleza? Ovos liberados lá pelo proglótide do verme. Tá bom. Vamos supor, queridos, que o homem, quando eu falo homem, humano, tá bom? Vamos supor que o humano faça ingestão de água contaminada com os proglótides, com os ovos. Aí o cisticerco vai se formar no humano. E aí, nesse caso, a gente seria equivalente ao que fosse um hospedeiro intermediário, porque da mesma forma que no porco vai se desenvolver cisticerco, em nós vai se desenvolver cisticerco também. Aí essa doença que é chamada de cisticercose. Então, estabelecendo uma diferença entre a teníase e a cisticercose. Na teníase, você ingeriu carne mal cozida ou mal passada de vaca ou de porco contendo o cisticerco. Aí, esse cisticerco vai eclodir no seu organismo, ele vai dar origem ao verme adulto e essa doença é a teníase, porque vai formar a tênia. Beleza. Se por qualquer motivo a gente ingerir, por exemplo, alface, agrião, que foi regado com a água que estava contaminada, aí fala assim, nossa, professor, mas dá muito azar, né, cara? Gente, então, assim, tem algumas condições, algumas regiões que as condições de saneamento são muito ruins, saca? O Brasil é um país, queridos, assim, tem gente que morre de verminose, que é um negócio que, tipo, mano, num brigueiro, 13, 14 reais, saca? Alguns vermífugos genéricos custam esse valor. E tem gente que morre de verminose. Então, nota, meus amores, que assim, ó, eu e vocês temos condições sanitárias extremamente privilegiadas em relação a algumas regiões desse país, tá bom? A cisticercose humana vai acontecer quando a gente fizer a ingestão dos ovos. Aí a gente fazendo a ingestão dos ovos, olha aqui, ó, o porco ingeriu o ovo, formou nele o cisticerco. Comi a carne do porco, aí vai dar em mim a teníase. Ok. Se eu fizer a ingestão dos ovos, aí o cisticerco vai formar em mim. Essa doença é a cisticercose. Beleza? Aí o humano aqui funcionaria como porco, ele estaria sendo como se fosse um hospedeiro intermediário. Beleza? E ela não desenvolve a teníase. Queridos, é bem comum que esses cisticercos também sejam calcificados pelo sistema imune e dependendo do alastramento dele pelos tecidos, eles podem provocar alguns problemas. O mais comum abordado pelos vestibulares, eu tenho 1 minuto e 20 segundos, o mais comum abordado pelos vestibulares é quando esses cisticercos se alojam no encéfalo. Porque se ele se alastrar, ele pode provocar convulsões, mudanças de comportamento, alterações cognitivas, tá? Dependendo de qual for o nível, a quantidade desse cisticerco. Aí é só um outro esquema didático, igual ao anterior, só que utilizando um outro conjunto de imagens. Paladino.
Fala, mano. Então, a diferença é de onde o cisticerco ele é formado, se é no humano é cisticercose, se é no porco é teníase. Isso. Aí eu vou pegar o seguinte, porque eu tô partindo do pressuposto que se o cisticerco formou no porco ou então na vaca, quando você come essa carne não tratada, é que vai dar a teníase, tá bom? Mas a teníase é exatamente quando o humano funcionar como hospedeiro definitivo e a cisticercose é quando o humano funcionar como hospedeiro intermediário por nele estar se formando o cisticerco. Eu concordo com a sua afirmação. Tem um outro Fechou. comentário aqui. Então, a ideia é que esses animais sejam vermifugados, para que eles não tenham. Agora, catar um por um, meu bem, é pequenininho, tá bom? Me lembra de na semana que vem mostrar a imagem disso para vocês.